Boa tarde, meus amores do terceiro ano. Vamos nós para mais um dia de videoaula. Para a gente não perder a conta, é a nossa 28ª videoaula. Hoje são dia 6 de maio de 2020. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje as nossas videoaulas vão estar direcionadas para 3 matérias, né? Português, onde a gente vai ver uma entrevista com o ilustrador Guilherme, tá? O ilustrador de contos infantis. Vamos ter geografia, tá? E também vamos trabalhar o livro Filosofar. Então, separa esses 3 materiais para ti, tá? Português, geografia e filosofar, ou aprender a filosofar. Onde a gente está aprendendo coisas lá bem construtivas, né? Relacionadas aos sentimentos dos seres humanos, né? Que não deve brigar, que não deve mentir, que a gente sempre deve falar a verdade, que mentira é uma coisa muito feia, então a gente tem que trabalhar sempre com a verdade, que às vezes as mentiras podem magoar alguém ou afetar a vida de alguém, né? Então, a filosofia trata um pouco disso, né? Da construção do ser humano. Então, vamos começar nossa aula. Vocês vão pegar o livro de português. Como a tia falou, tem uma entrevista do Guilherme Casten, que é um ilustrador. O trabalho do ilustrador em um livro é o de criar os desenhos, né? As imagens que a gente vê. Vocês aí já fizeram aqui na escola, no projeto da Estante Mágica, o seu livrinho, né? Você foi o escritor, porque você escreveu o seu livro, e também foi o ilustrador, porque você desenhou aqueles desenhos que ficam lá no seu livro, que você produziu aqui na escola junto com a Estante Mágica, né? Você, além de escrever o livro, além de ser o escritor, você também foi o ilustrador, porque as imagens foi você próprio que desenhou. Então, é essa a função do ilustrador, ele coloca no desenho aquilo que está passando na história, igual na história em quadrinho. Eu gosto muito do Maurício de Souza, né, e do Ziraldo, que a gente viu aí em entrevista, porque os desenhos, né, dos ilustradores são muito bem feitos, né? Quando a gente vê uma animação também da Disney, que a gente vê os desenhos, né, como a Bela Adormecida, Cinderela, são os desenhos tão perfeitos, a gente não consegue achar erros, né? Então, o trabalho do ilustrador é muito isso, focar a história no desenho. Então, é isso que você vai ver hoje, uma entrevista com o Guilherme, tá? Depois dessa entrevista, você vai produzir a sua própria entrevista, tá? Perdão. Você vai produzir a sua própria entrevista. Você vai escolher alguém aí da sua casa para você entrevistar. A tia fez um roteiro da entrevista para você escrever no seu livro. Você vai fazer algumas perguntas para o entrevistado. Você vai escrever a pergunta e a resposta no seu livro, tá? Não é só a resposta dessa vez, não. Dessa vez você vai colocar pergunta e resposta. Por enquanto nós vamos ver aqui a entrevista do Guilherme. Depois a tia dá as indicações de como você vai fazer a atividade, tá? Pega o livro lá na página 34. Vocês vão datar das páginas 34 até a página 36. Vocês vão colocar 6 de maio, aula na página 36, 34, 35 e 36, tá? O Guilherme Casten está falando um pouco do novo livro que ele ilustrou, olha. Tá vendo a imagem? Que bonita. É uma ilustração feita por ele, ó. As crianças em cima de uma lhama. O livro Agoral, ó, do autor Ian Breman. Ele fez a ilustração. Aí aqui o entrevistador tá fazendo algumas perguntas para ele, tá? Em relação ao trabalho. Aí tá aqui como que foi o processo de criação, como ele e o Ilan começaram a trabalhar juntos no livro, porque eles têm que trabalhar em conjunto, né? O autor e o ilustrador, porque as imagens não podem fugir do contexto da história, ela tem que ser igual o que está escrito pelo autor. Aí como que ele ilustra, como é que ele faz, né? Ele fala que usa algumas cores no computador, né? No software, faz os desenhos pela internet, pela imagem no computador. E
pergunta como que foi para ele ler o livro para os filhos deles, o livro que ele ilustrou, né? Como que foi para ele ler o livro para os filhos. Aí aqui tá o nome dele, né? Quem é o entrevistado, Guilherme Casten. Aí o Ilan Brennan é o escritor, tá? Aqui, quem entrevistou o Guilherme foi a Maria Clara Vieira, tá? Aqui o ano que ela entrevistou, a hora que foi a entrevista, o dia, o mês, tudo bonitinho, ó, tá? E é assim que você vai trabalhar na sua atividade, tá, queridos? E queridas, não posso esquecer das minhas princesas. Aqui você vai responder algumas perguntas sobre o autor, tá? Sobre quem foi entrevistado, o ilustrador, qual é a profissão do entrevistado, qual o assunto da entrevista. Depois de ler a entrevista, você ficou interessado em conhecer o trabalho do entrevistado, tá? Depois de ler a entrevista, você ficou curioso em conhecer o trabalho dele? Trabalho do Guilherme? Aí agora sim é com vocês. A tia já colocou aqui a resposta que vocês têm que colocar aí, tá? No livro de vocês. O que vou escrever, já tá aqui uma entrevista. Quem vai ler? A comunidade escolar. Como vai circular no livro didático? Aí o 3 está o roteiro de como você vai fazer, tá? Você vai marcar um horário com o entrevistado para realizar a entrevista. O tema da entrevista é sobre o trabalho que a pessoa realiza. É este o tema, tá? Sobre o trabalho. Como a tia falou, a tia preparou um roteiro de perguntas para vocês fazerem. A tia preparou um roteiro de perguntas que vocês vão responder na página 36, tá? Vocês vão fazer a entrevista para a pessoa, você vai escolher a pessoa com quem você vai entrevistar em relação à profissão que ela escolheu, o trabalho que ela realiza, tá? Aí na página 36, tá? Que é essa daqui, ó, que tem as linhas, você vai fazer as perguntas e as respostas. Você pode usar as páginas 36 e 37, tá? Para colocar as perguntas e as respostas. Ó, esse é o roteiro de perguntas que a tia preparou para vocês fazerem essa atividade, tá? Aí, aqui, entrevistado é a pessoa que você vai entrevistar, tá? Aí, a primeira pergunta que você vai fazer para a pessoa: por que escolheu essa profissão? Aí, a pessoa vai responder para você. Você vai copiar pergunta e resposta no livro, tá? Você se sente realizado com a profissão que escolheu? Aí a pessoa vai te responder. Como é a sua relação com seus colegas de trabalho? Aí vai responder também. Você, quando criança, sonhava em ter uma profissão diferente? Qual? Geralmente, quando a gente é criança, a gente quer tantas coisas, né? Quer ser tantas coisas, quer ser astronauta, quer ser bombeiro, quer ser caminhoneiro, quer ser jogador de futebol. Aí quando cresce, acaba que escolhe outra profissão. Mas aquele sonho que a gente tinha de criança ainda tá lá dentro, bem guardadinho. Aí você vai fazer essa pergunta para a pessoa. Aí a última pergunta: você tem algum sonho a ser realizado em relação à profissão que escolheu? Aí a pessoa vai responder. Aí, quando você colocar aqui por, é para você colocar o seu nome, tá? O seu nome completo, tá? Que não é para botar só o primeiro nome, não. Nome completo. Qual foi a data da entrevista, tá? Aí você vai colocar. Esse aqui é o roteiro que a tia tá mandando, vai mandar em PDF para você fazer para a pessoa e você escrever lá no seu livrinho de português, tá? Na página 36 e 37. Você vai poder usar as duas páginas. Se não conseguir escrever todas as perguntas e respostas na 36, vocês podem usar a 37, tá? Então, você vai fazer essas perguntas, a pessoa vai te responder. Esse roteiro de perguntas que a tia vai mandar em PDF para vocês fazerem no livro de português, a tia não quer que você imprima a folha e cole no livro, tá? Eu quero que você escreva de próprio punho
todas as perguntas e respostas. Não é para imprimir a folha e colar no livro, tá? Você vai escrever no livro a pergunta, a pessoa vai te responder, você vai escrever a resposta. Todas as perguntas escritas à mão no livro, não quero a folha de PDF colada, tá? Que é um trabalho para você trabalhar tanto a sua ortografia, para você escrever corretamente, quanto a sua didática, tá? Então, a tia não quer que colhe a folha e só escreva as respostas, não. Coloca tudo bonitinho, escrito à mão, bem bonito, que um jornalista, quando entrevista alguém, se você já observou na televisão, ou ele usa um gravador, né, para gravar aquilo que a pessoa está falando, ou ele tem um bloquinho que ele anota tudo que a pessoa está falando, a pergunta e a resposta. Então, nada de colar a folha no livro e botar a resposta no espaço que a tia deixou, não. Aquele espaçamento que a tia deixou é como se você fosse responder a pergunta. Então, é escrito à mão, você vai perguntar, vamos supor, eu escolhi meu pai para ser entrevistado. Vai colocar o nome do papai no lugar do entrevistado e vai fazer as perguntas para o papai, tá? Mas é escrito à mão. Não quero nada colado, a folha colada no livro, não, tá? Agora que nós terminamos as explicações de português, vamos pegar o livro de geografia, tá? Bom, meus amores, vamos para a nossa atividade de geografia. No livro de geografia vocês vão datar as páginas 16, 17, 18 e 19, tá? 16, 17, 18 e 19. Em geografia hoje nós vamos ver os serviços públicos do município. Mas, tia, o que são serviços públicos? Serviços públicos são aqueles que são oferecidos à população sem que ela precise de pagar nada por isso. Por exemplo, a coleta de lixo é um serviço público, tá? A escola pública é um serviço público, aquela escola cuja você não precisa de pagar nada para estudar nela. A iluminação que a prefeitura faz na sua rua ou no bairro onde você mora é um serviço público, tá? Os postos de saúde onde você vai, sem você precisar de pagar nada por ele, é um serviço público. O policiamento que nós temos na rua é um serviço público. Então, isso caracteriza os serviços públicos do município, tá? Vocês vão pegar o livro na página 16 e 17, vocês vão datar, que é onde está este assunto, os serviços públicos do município, tá? Vocês vão colocar a data, 6 de maio, aula, na 16 e 17. A 18 e 19 eu volto e revira, que a gente vai rever algumas coisas que nós já vimos em relação a campo e cidade, tá? É uma revisãozinha. Então, na 16 e 17, vocês vão datar e vão pregar para a tia também o marca-texto, tá? Que vai ter algumas partes do texto que a tia vai pedir para vocês marcarem, para vocês saberem o que são os serviços públicos essenciais para a nossa vida, como o tratamento de esgoto, a água que chega na nossa casa, né? O policiamento, que é a nossa segurança. Então, esses são essenciais para a nossa vida, mas tem outros também, que é isso que vocês vão ver aí nesse textinho da página 16, tá? Então, vamos lá, todo mundo na página 16, datada e com marca-texto na mão, que a tia vai começar a leitura e mostrar para vocês os pontos importantes nesse texto, tá? Para vocês marcarem.